Hoje no tema do Você e o Doutor, problemas na tireoide. Doutor Antônio Spreuser, como é que a gente pode identificar se existe algum problema com a nossa tireoide? Então, já que essa semana é a semana principal para a gente ver os problemas da tireoide, a prevenção da tireoide, e no Brasil você viu um número assustador, né? Muito. Quem está em casa, então, pode começar a ver se tem alguma coisa assim. Olha só, primeiros sintomas, uma das principais coisas é o desconforto na garganta e no pescoço, porque a tireoide começa a crescer e dá esse desconforto. Eu vou pedir para você virar esse, Renatinha, por favor. Se você tem fadiga e cansaço sem explicação, do nada. Outra coisa interessante é a alteração do humor. Você sempre foi alegre, feliz, né? De repente começa a ficar tudo escuro, tudo azul. Pode não ser TPM, pode ser tireoide. A outra coisa é aumento ou a perda de peso. Você sempre teve a balança perfeita. De repente você começa a emagrecer sem razão, ou engordar sem razão. E aqui, finalmente, alterações de pele, cabelo e unha cai, o cabelo cai, a pele fica toda diferente. E, finalmente, a dificuldade para você engravidar. Atualmente, as mulheres têm muita dificuldade para engravidar pela dieta, atividade do dia a dia, estresse, mas a tireoide pode ser responsável por tudo isso que a gente acabou de falar. Eu descobri que eu comecei a inchar, eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui fazer o exame e descobri que eu estava com hipotireoidismo. Isso. Agora, doutor, onde fica a tireoide? Então, a tireoide é uma glândula que fica aqui na base do pescoço, ela tem forma de borboleta e ela é muito importante com o cérebro. O cérebro e a tireoide, os dois estão interligados. E eu vou explicar agora, eu vou passar do teu lado, Tício, dá licença, sobre aqui. Agora a gente está aqui no cérebro, a tireoide, e aqui vocês estão vendo uma flechinha chamada metabolismo. Olha aqui, existe um hormônio no cérebro chamado TSH. Esse hormônio, o que ele faz no cérebro? Ele age aqui na tireoide e ele vai liberar os dois hormônios da tireoide. O T4, chamado tiroxina, e libera também o T3, que é a triiodotironina. Agora, por que então ele faz tanta alteração no nosso corpo? Esse T4 e o T3, eles vão agir no nosso metabolismo e eles vão aumentar a velocidade do metabolismo e queima de gordura, proteína, carboidrato. Além disso, olha como está vermelho aqui, eles aumentam a temperatura do nosso corpo e aumentam a frequência cardíaca. Então esses dois hormônios, a função principal é essa que eu acabei de falar. Eles têm que trabalhar juntos. Eles têm que trabalhar juntos e o cérebro comanda esses dois hormônios. Olha que coisa interessante agora. Como o cérebro, aqui na minha mão esquerda é o cérebro, aqui no meio é a tireoide e aqui é o T4. Vamos pôr T4 livre aqui. Existe uma relação direta entre o cérebro e a glândula tireoide, como eu falei. Agora vocês vão imaginar que a minha tireoide começa a funcionar muito. Olha o T4 onde vai, lá em cima. Está funcionando muito. Olha o que acontece com o meu cérebro. Meu cérebro inibe a tireoide. Agora imagina o contrário. A minha glândula ficou preguiçosa, que é o seu caso. É o meu caso, hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Que engorda. Olha como está baixinho aqui. Olha o que acontece agora com o TSH. Ele aumenta muito no sangue para tentar estimular essa glândula. E eu vou mostrar para vocês agora o que acontece com uma glândula que trabalha pouquinho. O hipotireoidismo é uma bicicleta que quase não sai do chão, olha. Bem devagar. Ela quase não anda. Ela não anda. Vamos ver agora, vocês em casa, quais são os principais sintomas do hipotireoidismo, quando ela não funciona. Então a gente pode falar que o principal sintoma é a indisposição. Você não tem disposição para sair da cama, fica o dia inteiro sonolento, você não quer fazer nada, tende a ficar deprimido ou deprimida, nunca teve tristeza, já começa a ficar. No verão você fica com uma sensibilidade ao frio incrível, está calor, todo mundo sem roupa e você tremendo de frio. E uma das coisas que a Ticiane falou é o inchaço. As pessoas começam a reter líquido, começam a ficar inchadas e finalmente acontece a constipação. Tem o intestino que sempre funcionou bem,
para de funcionar. Agora o pessoal deve estar pensando, nossa, mas a Tiziane é tão alegre, né? Como ela pode ter isso? É porque eu me cuido, viu, gente? Então. Eu sou medicada, eu tomo medicamento todo dia de manhã em jejum, porque eu fui no médico, eu tive esse diagnóstico. Então, eu tenho essa dúvida. Quem tem tireoide pode ser curado ou tem que tomar remédio por toda a vida, doutor? Depende. Então, eu vou falar já sobre o tratamento tanto da tireoide fraquinha, como da tireoide que funciona muito. Já vou falar. Só que antes de acabar hipotireoidismo, aqui tem uma forma mais frequente da doença da tireoide, que é o hipotireoidismo, mas é a doença de Hashimoto. O que é a doença de Hashimoto que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é? O nosso corpo produz anticorpos e esses anticorpos vão matar a tireoide. Esses anticorpos que estão no nosso sangue vão atacar a glândula tireoide e ela começa a morrer, ela para de funcionar. Então a gente tem que tomar remédio. Já vou falar de tratamento, mas a forma mais frequente de doença na tireoide, quando ela trabalha pouco, que é o hipotireoidismo, é a doença de Hashimoto. Essa doença de Hashimoto, eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa síndrome foram algumas atrizes que falaram que depois de algumas dietas, uso de alguns medicamentos, desenvolveram essa síndrome. Isso pode acontecer, doutor? Olha que coisa interessante que ela falou. Geralmente quem desenvolve essa síndrome ou tireoidite de Hashimoto, os cientistas ainda não sabem direito, mas se você tem uma virose, uma bactéria no seu corpo, se você tem alguma doença autoimune, por exemplo, um lúpus, ou uma arterite, ou algum estresse que desencadeou na sua vida, de repente os anticorpos desequilibram e pode atacar a sua glândula tireoide. Agora, veja bem, a gente tem uma outra coisa para falar, que é uma outra doença. Que é o contrário, é o hipertireoidismo. Que é o hipertireoidismo. Você emagrece. Já eu mostro a bicicleta como que faz. Acho que acelera, hein? O doutor, hoje a gente já começou a falar aqui dos problemas de tireoide, sobre o hipotireoidismo. Ele vai contar pra gente quais são os tratamentos, se é o mesmo tratamento para todos os casos. Tem também hipertireoidismo. Como tratar? Será que tem cura? Isso tudo logo depois do intervalo. A gente está aqui falando sobre os problemas de tireoide. Chegou a vez do doutor falar sobre hipertireoidismo. Doutor, quais são os sintomas? Então, os principais sintomas do hipertireoidismo são o contrário do hipo. Então, a pessoa vai ter o quê? Palpitação, vai sentir o coração disparar para valer, pode ter calor no corpo todo mundo com frio, e você com calor, sem roupa, etc. Vai sentir tremores, tanto nas mãos como nos pés, o corpo também pode ficar com tremor. Você vai notar que o peso começa também a rapidamente perder peso. Você não fez dieta, não fez atividade física e está perdendo peso. Concomitantemente, a agitação. Você começa a ficar irritado ou irritada com coisas que nunca ficou. Insônia. Você nunca perdeu o sono. Agora, de repente, você anda à noite no quarto. E a última coisa que atrapalha muito as mulheres, né? A queda de cabelo. E a queda de cabelo é progressiva e você de repente vê no seu ralo cheio de cabelo. E olha que coisa, olha a bicicleta como fica, doutor, né? deixa eu só te fazer uma pergunta, que eu vi que você colocou ali perda de peso, palpitação, a pessoa pode achar que está apaixonada, né? É verdade. Então, tem muitas coisas positivas ali, né? Por exemplo, a mão tremer, você pode achar que não é realmente uma doença, né? Mas você vê uma situação como você estivesse aqui em cima de uma bicicleta que estivesse a 1000 por hora. Ó. E a bicicleta está muito rápida e você está pensando que é uma outra coisa. Agora, para fazer o diagnóstico, tanto de uma como de outra, você faz o exame de sangue para ver o T4 livre e o TSH ou um ultrassom. Por falar em ultrassom, olha que coisa interessante. Quando a gente faz ultrassom, olha só, quando a gente está fazendo ultrassom da tireoide, a gente está fazendo a biópsia agora. E essa biópsia eu estou mandando material para o laboratório para ver se esse nódulo é um câncer ou não. Porque essa arte que vocês viram agora é exatamente isso que eu queria falar. Quando a gente faz ultrassom, pode ser um cisto como esse, uma doença benigna. Cisto de tireoide todo mundo tem, ó, é uma bexiga de água. Ou pode ser um cisto misto, olha como é que ele é. Lá dentro ele é misto, ele tem água e tem nódulo lá dentro. Mas sempre, geralmente, são benignos. Agora, esses são os nódulos, olha. O nódulo na tireoide, ele pode ser benigno ou maligno. Ou mesmo o câncer da tireoide. Tanto no caso do nódulo como do câncer, está indicado fazer uma punção
que eu acabei de mostrar para vocês a punção. Vocês viram aquela punção? Sim. Uma agulhinha que entra lá, faz aspiração. Isso daqui está indicado para fazer diagnóstico se é benigno ou maligno. Depois de feito o diagnóstico, doutor, é feito cirurgia? É caso cirúrgico? Tá, agora eu vou falar exatamente sobre isso, que eu vou mostrar agora para todos os casos de ultrassom que a gente faz e o que pode acontecer. Então, geralmente eu tenho, olha, tireoide saudável, isso a gente está vendo no ultrassom, hein? Tireoide saudável, o tamanho dela está normal. Agora a gente tem um câncer na tireoide, que ele está localizado num nódulo só da tireoide. Aí eu tenho o bócio, olha como a glândula tireoide aumentou de tamanho agora. Bastante. É um bócio nódulo. Nódulos na tireoide, que esses nódulos podem ser benignos ou malignos. E finalmente a doença clássica, né? Que é esses cistos todos na tireoide. Geralmente existe inflamação da glândula, como a tireoidite, e o cirurgião pode, quando tem câncer, ele faz uma incisão na pele com anestesia geral, ele resseca a metade e a outra metade. A gente chama isso de tireoidectomia total. Deixa às vezes dreno, e esse dreno é posto um tape, um esparadrapinho em cima, e 2, 3 dias depois o cirurgião de cabeça e pescoço retira esse dreno sem nenhum problema. Agora, doutor, além da cirurgia, quais são os outros tratamentos que a gente pode ter quando a gente descobre que está com hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Então, quando você tem hipertireoidismo, você pode tomar iodo radioativo, pode fazer essa cirurgia que a gente viu agora, ou começa tomando inibidores dos hormônios, como o metimazol ou o propiltiuracil. Esses remédios, eles lesam o fígado, precisa tomar cuidado. Já quem tem hipotireoidismo, a gente começa dando sempre os hormônios sintéticos, à base da tiroxina. Não pode esquecer de tomar esses remédios todo dia de manhã em jejum. Isso pode ser genético também, doutor? Pode ser genético. Mãe, pai, pode passar de pai para filho, sim. Tem idade? Criança pode ter isso? Criança pode ter, criança pode nascer com hipotireoidismo. E quando a criança nasce, a gente faz o teste do pezinho. Logo que a criança nasce, tem o teste do pezinho que o SUS também faz, onde a gente vê 6 doenças do pezinho, e uma delas é o hipotireoidismo congênito, que é grave. Tem que tomar logo hormônio para a criança não ter retardo mental. E aqui uma mesa para vocês. Alimentação. Alimentação para quem não quer ter hipotireoidismo ou para as pessoas que têm hipo e que precisam se alimentar com mais iodo. O iodo está presente no sal, na gema do ovo, peixes de água, qualquer peixe tem muito iodo, frutas como a banana e o morango, o camarão e olha aqui, ó, alga. Isso é para amenizar, então? Isso é para prevenir, você pode prevenir o hipo, ou para quem tem hipotireoidismo, e melhorar. Se alimentar melhor, como por exemplo o leite e até o atum. Isso aqui faz bem, aumenta o iodo, aumenta e o que você faz? Fica bem, mas sempre com orientação nutricionista e endócrino. Muito sushi, então, pra gente. Exatamente. Olha só, se você tem alguma dúvida, você tem a oportunidade de conversar pessoalmente com o Dr. Antônio Spreuser. Hoje, logo depois do nosso programa, ele participa do live do nosso Facebook. Dr. Antônio Spreuser, muito obrigada. Muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra de novo. Muito mais. Obrigada mais uma vez, doutor. Boa semana para você. Obrigada.